Aí, amigos e amigas, muito frio na nossa região, aqui da grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É nessa terça-feira, 9 de julho de 2024, que estou trazendo algumas informações a vocês. Primeiramente, a promessa de campanha do presidente Lula. Mas parece que elas não estão se concretizando. Vejam o que ele falou quando candidato. Eu disse que a carne ia baixar e ela está baixando. Eu disse que a gasolina ia baixar e ela está baixando. E vocês vão ver que as coisas vão baixar. Isso seria muito bom a todos nós, caso se concretizasse. Mas vejam a notícia da segunda-feira, anunciando para esta terça-feira o reajuste do gás de cozinha, do combustível, e com isso vai aumentar todo o custo de vida. As pessoas menos esclarecidas dizem que eles não comem ou não tomam gasolina, mas não sabem eles que tudo que chega à porta da sua casa é por transporte a combustível. Vejam aí o noticiário de hoje. A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de amanhã. O valor do combustível vai passar a uma média de R$ 3,01, uma alta de 20 centavos por litro. O último reajuste, segundo a estatal, foi em agosto de 2023. O botijão de 13 quilos de gás de cozinha, por sua vez, será vendido a R$ 34,70, aumento de R$ 3,10. A gente sabe que é questão de tempo até que os consumidores também sejam impactados com esse aumento. Vale lembrar que desde maio de 2023, a Petrobras não segue mais a política de paridade internacional. Antes, o preço dos combustíveis tinha como base as variações do dólar e do barril de petróleo no exterior. Mas nós temos uma notícia que está servindo de cortina de fumaça, que é todos aqueles canais de imprensa tendenciosos, principalmente Rede Globo, que é as joias do Bolsonaro. É mais importante do que qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa economia e batendo no nosso bolso. Por exemplo, que o Tribunal de Contas da União adotou, num período recente, 2 entendimentos diferentes relacionados a presentes recebidos por presidentes. Por exemplo, aquele relógio valioso que o presidente Lula recebeu do presidente da França na época, o Chirac. O TCU disse que poderia ficar com ele. Aqueles containers todos que foram levados e confessos e sabendo onde estão guardados, parece que até prescreveu ou caducou. É a nossa política. E agora a Polícia Federal diz que errou no relatório do desvio do ex-presidente Jair Bolsonaro em joias, que foi de 6,8 milhões e não 25 milhões como havia sido anunciado. Mas tudo é para voltar à pauta esse problema e apagar o que está acontecendo. Mas vamos a um segundo assunto, falando da Rede Globo. Teve um dos assassinos do Tim Lopes, que era repórter da Rede Globo na época, que foi assassinado, trucidado por um bando de marginais. Uns já faleceram, outros já foram soltos, mas agora nós tivemos a soltura do Eliseu Felipe de Souza, o Zeus, que é chamado. Mas vejam aí o noticiário sobre isso. A Globo News comentou alguma coisa, mas a Rede Globo, esta está calada. Mas nós estamos aqui para informar a vocês. Vejam aí. O homem condenado pela morte do jornalista Tim Lopes ganhou o benefício de prisão domiciliar. Ele estava preso há pelo menos 13 anos por ter participado do assassinato, isso em 2002. Vamos lá para o Rio de Janeiro conversar com a Raquel Amorim, que tem todos os detalhes ao vivo desse caso. Raquel, mais uma vez, bom dia para você.
Oi, Renan, bom dia mais uma vez para você e para todos que nos acompanham nesta sexta-feira. O traficante Eliseu Felício de Souza, conhecido como Zeu, deixou o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. Ele passou 13 anos e 7 meses preso pela morte do jornalista Tim Lopes. O Zeu, por uma decisão da Justiça, teve progressão de regime. Foi para a prisão domiciliar e agora vai ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele era o único que ainda estava preso pela morte do jornalista, que ocorreu há mais de 20 anos. Ao todo, 7 traficantes foram condenados pelo crime, 2 morreram e 4 já estavam em liberdade. É importante destacar que entre os que morreram está Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, apontado como mandante do crime. Elias Maluco foi encontrado morto em 2020 na cela onde cumpria pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. A gente lembra que o jornalista Tim Lopes foi assassinado em junho de 2002, quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e venda de drogas em bailes funk na comunidade da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Ele foi capturado, torturado e executado pelos criminosos. Tim Lopes foi descoberto pelos traficantes quando circulava pelo local com uma microcâmera no bolso da camisa, onde filmava a venda de drogas na região. O crime foi muito cruel. Assim que ele foi descoberto, ele foi levado pelos traficantes para o alto da favela da Grota. No caminho, levou um tiro no joelho para impedir a fuga. Depois foi torturado por Elias Maluco e comparsas e no final teve o corpo esquartejado e incinerado. Tim Lopes morreu aos 52 anos. Ele tinha mais de 30 anos de carreira e se destacava muito na reportagem investigativa. O jornalista foi brutalmente assassinado e esse crime ganhou uma repercussão no mundo inteiro. Então agora, a única pessoa que estava presa, acusada de matar de forma brutal o jornalista, vai cumprir pena em prisão domiciliar. Volto com você, Renan. E aí está um fato: em qualquer lugar que tivesse uma lei rigorosa, aqui no Brasil não tem, mas seria prisão perpétua ou até pena de morte aonde ela houvesse. Mas as leis brandas são aprovadas por esse pessoal da esquerda e principalmente pela Rede Globo. Agora não se manifesta em nada. É mais um assassino do seu repórter, matador do seu repórter, que foi posto com tornozeleira em prisão domiciliar. Mas vejam a indignação deste homem aí, conhecido nas formalidades legais, que deveria ser da imprensa, mas ele fala juridicamente indignado, como todos nós, cidadãos de bem. É um absurdo. Essas coisas é que geram revolta na população, e com razão. Como é que uma pessoa que comete um crime bárbaro desse, que fere, sim, todos os princípios morais de uma civilização como a nossa, e essa pessoa está solta, jamais poderia ter saído da prisão. Por isso tem que acabar mesmo com essa progressão de pena. Isso é um absurdo, esse é um crime hediondo, esse é um crime bárbaro. Uma pessoa dessa não pode voltar a conviver com a sociedade. Não existe como uma pessoa dessa pode se integrar à sociedade. Ele vai voltar a fazer o que ele sempre fez, cometer crimes bárbaros. Isto é o retrato da impunidade. Isso gera revolta. E essa revolta faz com que as pessoas cada vez mais desacreditem na própria justiça, porque isso não é justiça. Eu trouxe a edição de alguns fatos acontecidos, esses 2, no dia de hoje. Quanto ao comentário, eu deixo com vocês, para que vocês deem a sua opinião, curtam, comentem. Se acharem por bem, se inscrevam no canal do YouTube de Pepe Severo. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.